E aí, meus queridos ex-alunos, espero que esteja todo mundo bem, tudo legal. A gente começa mais uma sexta-feira com filosofia. Aqui quem vos fala é Rafael Nery, seu professor de filosofia e sociologia. E hoje a gente vai falar de um grande cara na filosofia grega, que é o Aristóteles. A gente já vem falando aí da filosofia grega nessas últimas aulas, né? A gente falou sobre todo o processo de mitologia, surgimento, pré-socráticos, Sócrates, sofistas. O Platão foi a nossa última aula. Se você ainda não viu a última aula, dá uma olhada aqui, tá? E aproveita, não perde tempo e se inscreve logo, velho. Tá perdendo tempo por quê? Se inscreve, se prepara bem para o Enem, ativa o sininho para ficar sempre ligado nas nossas aulas, tá? E passa aí para os teus amigos também que querem se preparar para o Enem de uma forma efetiva, tá? Bora lá, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar desse cara, do Aristóteles, que ele vai me trazer uma grande produção dentro dessa filosofia grega e vai ser muito importante, né? Seria o último grande pensador grego. Os outros vão estar mais numa relação de escolas e tal, que a gente também vai falar que é o momento helenístico. Então não perde não, depois da vinheta a gente volta. Então, galera, hoje a gente vai falar do Aristóteles, né? O Aristóteles que foi o discípulo de Platão, o seu principal discípulo, mas diferente do próprio Platão, que foi discípulo do Sócrates e continuou de alguma forma o pensamento socrático, o Aristóteles ele não vai continuar o pensamento platônico, né? Mas isso aí a gente vai falar daqui a pouco, tá? O que a gente precisa primeiro atentar ao Aristóteles? É o seu momento histórico, tá? Então é um momento histórico ali diferente da Grécia, né? Agora Atenas ela já perdeu o seu domínio. Ela tem uma derrota na Guerra do Peloponeso para Espartas. Espartas ela domina esse mundo por um tempo. Só que essa Guerra do Peloponeso com a vitória de Esparta vai gerar diversos outros conflitos por poder dentro desse mundo grego. Aproveitando disso, vem uma galerinha ali, né, meio que comendo quieta e tal, que é a Macedônia. E a Macedônia ela vai dominando, quando vira, dominou a Grécia toda, né? E dentro dessa Macedônia vai surgir um menino que é o Alexandre o Grande, que aí a gente vai falar um pouquinho no outro momento, mas o Alexandre o Grande ele vai fazer esse Império Macedônico ele ser um dos grandes impérios que a gente teve na nossa história. E por que eu estou falando de Alexandre o Grande, que ele ainda é um jovem, uma criança nesse momento? Porque ele foi aluno, né? De quem? Do Aristóteles. Então toda a concepção do Alexandre, nossa perspectiva política e de ação de Estado, ele consome muito com Aristóteles, né? E o Aristóteles ele vai ser esse carinha aí. Então, primeiro ponto aí a gente vê que a democracia ateniense ela ruiu, né? Ela acabou-se e Aristóteles vai falar assim, putz, velho, a democracia é uma coisa legal, só que eu tive um grande problema nessa democracia ateniense que foi os sofistas, né? Os sofistas eles foram caras que destruíram a democracia porque eles utilizaram não do contexto de democracia, mas sim uma demagogia, né? Que é um discurso meio que maquiado, montado para convencer e o resultado foi aquilo que aconteceu, que é a decadência da democracia grega. E a democracia ela só vai voltar a aparecer no mundo, né, muitos séculos depois. Então, é essa a realidade histórica que a gente vai ter do Aristóteles, né? Uma Grécia que não é mais o centro em Atenas, uma Grécia onde eu não tenho mais um contexto democrático, é uma Grécia onde eu tenho uma Macedônia dominando, né? E um contexto do helenismo, né, surgindo nessa dominação macedônica. Dentro desse ponto, né, a gente vai entender que a participação do Aristóteles ela vai ser uma coisa primordial para o crescimento político macedônico, principalmente na questão de Alexandre. Tá? Mas se a gente volta ali o Aristóteles para uma perspectiva de teoria do conhecimento e tal, a gente vai entender o grande conflito dele com o seu professor, que é o Platão, né? Aristóteles vai abandonar a academia, vai dizer, Platão,
gosto muito de tu é um cara muito legal, porém tu tá todo errado aí nessa bagaça, né? Essa ideia de dividir o mundo não dá certo, essa ideia de mundo das ideias e mundo sensível, é tudo um mundo só, e eu tenho que compreender esse mundo como um só. E a variação existente dentro desse mundo, né? Então eu tenho que olhar para aqui, não para um intelecto de alguma forma em outro local. E aí que se forma, né, o grande quadro de Rafael de Sanzio, né, que é a Academia de Atenas, que tem lá uma discussão, a discussão está rolando, e tá a galera lá naquela discussão fervorosa, e no meio está Platão e Aristóteles. Aristóteles apontando para o chão e Platão apontando para o céu. Né? Então a gente vai ter essa quebra aí. Ele vai dizer, Platão, beleza, gostei muito e tal, mas eu não vou poder continuar aqui mais porque eu não concordo e eu vou criar a minha própria escola. E ele vai criar o Liceu, né? Numa perspectiva um pouco diferente. Primeiro ponto, para o Aristóteles, a nossa possibilidade de encontrar a verdade, ela vai estar presente para todos. Todos têm essa possibilidade. Se atente na palavra possibilidade, porque não quer dizer que é uma certeza, é uma coisa possível. Por que isso, Rafa? Porque na concepção do Aristóteles, a gente é regido por uma contingência. Contingência quer dizer que algo pode acontecer, como também não pode acontecer, vai depender de diversos fatores. Então, a verdade ela está ali para a gente como uma possibilidade. Ela vai ter diversos fatores, né? Então, eu tenho uma verdade aqui no Aristóteles que é uma verdade mais prática, né? É menos complicada na visão do Platão, de alma, de mundos. Não, a verdade está aqui e a gente tem que entendê-la, né? A gente tem que entender esse mundo aqui para conseguir encontrar essa verdade. E então o cara lá, o Aristóteles, ele é muito sistematizador, né? Todo o estudo dele é muito sistemático, é tudo bem divididinho, tudo bem bonitinho. E ele vai dizer, como é que eu encontro essa verdade? Pô, a verdade são coisas que nascem através de um resultado lógico. E aí a lógica ela volta a funcionar, ele traz de volta para a gente o Parmênides e o Heráclito e outros pensadores pré-socráticos que estão muito presentes no pensamento de Aristóteles. Isso é muito importante a gente lembrar, né? Então Aristóteles vai dizer, pô, existe o movimento, existe o não movimento e tudo está aqui nesse mesmo local. O ser, ele tem o movimento e o não movimento. Mas como é que a gente vai conseguir encontrar essa verdade dentro dessa concepção do ser que tem movimento e não movimento? Então eu tenho que buscar o que esse ser é e eu tenho que encontrar esse não movimento dentro desse ser. Só que para eu encontrar o não movimento, né, eu preciso observar o movimento. Como isso, né? Já já eu vou falar um pouquinho disso. Mas vai lá. Como é que eu vou encontrar essa verdade? Então, é a lógica. A lógica é o quê? A gente vai encontrar o silogismo de Aristóteles, né? Que é uma questão bem simples, uma matemática bem básica. Se A vai para B e B vai para C, logo A vai direto para C. Isso seria a construção básica do silogismo, né? Uma premissa verdadeira com outra premissa relacionável verdadeira, eu consigo gerar um resultado também verdadeiro, né? Essas premissas verdadeiras a gente chama de axiomas, afirmação verdadeira, né? Um axioma. Então, quando eu digo lá, Alexandre é homem, é uma premissa verdadeira. Ele nasceu homem, ele vai morrer homem. Quando eu estou falando homem, eu não estou falando de questão de gênero, de sexo, eu estou falando de questão de espécie. Né? Ele não pode em algum momento dizer, cansei de ser homem, eu vou ser uma avestruz. Não dá, né? Cansei de ser homem, eu vou ser, sei lá, um pardal. Não tem como ir. Então, é uma afirmação verdadeira, tá? E eu construo outra premissa, verdadeira, outro axioma que eu digo assim, todo homem vai morrer. Todos nós vamos morrer algum dia. Né? Então,
todo homem morre. Então, primeira premissa, A para B. Alexandre é homem. Segunda premissa, B para C. Todo homem morre. Logo, eu tenho um resultado verdadeiro, que Alexandre um dia vai morrer. Isso é uma construção. Só que para eu montar esses axiomas, eu tenho que montar a partir da essência, a partir da substância da coisa em si, e não do movimento. Porque as coisas que estão em movimento, ela talvez não passem em si uma verdade. Mas, Rafa, como é que eu vou encontrar isso? Então, primeiro eu tenho que observar o movimento, porque olha aqui o movimento, então eu consigo ver o que não se move. Eu vendo o movimento, eu consigo observar quais são as coisas que não se movem. Então, por isso que a transformação é algo muito importante na perspectiva aristotélica, né? Então, eu tenho que entender esse ser de alguma forma. Isso é extremamente necessário. E como é que a gente vai entender esse ser? Entender como é que se forma e todo o movimento existente. Primeiro, o ser é formado de duas coisas básicas, que é a essência e acidente. O não movimento e o movimento. O não movimento é a essência. É aquilo que o ser é. Se você é e vai continuar sendo. Tá? Você estar, aí já é outra coisa, porque estar é momentâneo. Você ser é fixo. Tá? Então, aquilo que o ser é essência. Então eu tenho que encontrar isso. E o que não é essência é o que a gente chama de acidente. Acidente é uma coisa que pode acontecer, como não pode acontecer. E é essas coisas que são dadas para a gente. São qualificações que são dadas para a gente. Então não são nossas, não somos realmente o que nós somos. Mas sim o que os outros entendem por nós sermos aquilo de alguma forma. Né? Então, como assim, Rafa? Bora lá. Você é lindo. Não, ninguém é lindo, porque dependendo da pessoa, quem te dá a tua beleza é o outro. Né? Uma pessoa vai dizer que tu é lindo, outra pessoa vai dizer que tu é feio, outra pessoa vai dizer que tu é chato, uma pessoa vai dizer que tu é legal. Né? Então, elas são qualificações dadas, imutáveis, porque você pode ser bonito para uma pessoa e feio para outra, ao mesmo tempo. Tá? Então a gente pode pensar em qualquer pessoa, tipo, pensar em Brad Pitt lá, lindão, gostoso pra caramba. Tem gente que não acha Brad Pitt bonito, eu acho isso errado, porque como é que você não acha Brad Pitt bonito? Mas tudo bem, né? E essas qualificações vão depender de qualidade, de proximidade, de paixão, de tempo, de localidade. Então, são isso. Mas e aí, como é que eu entendo o que é essência e o que é acidente? E aí eu tenho que aprofundar um pouquinho mais. Né? É tudo sistematizado, é tudo bem divididozinho. Eu sei que eu tenho que encontrar, eu sei que eu preciso montar axioma. Como é que eu monto axioma? Com aquilo que não é movimento. O que é movimento e o que não é movimento? Olha, o que não é movimento é a essência, o que é movimento é acidente. Ok, mas como é que eu reconheço o que é acidente e o que é essência? Então eu tenho que entender todo o movimento existente nesse ser. E o movimento ele se baseia em 3 pontos: em matéria, forma, potência e ato. Matéria, né, é aquilo que o ser é constituído. Né? Por exemplo, se a gente pensa num quadro, né, o que constitui um quadro branco é a madeira, é a matéria daquilo, como é a matéria de uma cadeira. Mas o que define a cadeira e o quadro não é a sua matéria em si, mas sim a forma que traz para ele um uso específico. Né? Então, eu tenho a matéria, eu tenho a forma. Né? Aqui está dizendo aqui, ó, aquilo que lhe dá sentido de ser e aquilo do que o ser é constituído. A forma ela lhe dá sentido de ser. A forma da cadeira dá sentido à cadeira ser uma cadeira. Porque se a cadeira não tivesse aquela forma, ela não tinha sentido de ser cadeira. Porque a cadeira serve para a gente sentar. Né? E aquilo que a gente é constituído. A cadeira é constituída de madeira. Então, a gente pode ter a mesma matéria. E a matéria ela vai se transformar. E isso é um movimento, é a transformação dessa matéria ganhando forma e atingindo a finalidade. Para isso eu preciso de potência e ato. Potência física básica, a capacidade de movimento, de transformação.
Capacidade, eu não estou dizendo que você vai se transformar, eu tenho capacidade de transformar. Então eu preciso de algo para que eu coloque e que eu comece a gerar algum movimento específico, tá? A matéria ela tem uma capacidade de transformação. Não quer dizer que sozinha ela vai se ganhar forma. Ato são os momentos estáticos de transformação. Quando eu saio de um ponto para outro ponto, de um ponto para outro ponto, até eu chegar ao meu ato final. Tá? Mas então, pô, Rafa, massa. Eu tenho matéria, tenho forma. Eu tenho essa matéria com potência. Esse início é um ato e eu tenho que chegar ao ato final. Ok. Mas eu aprendi que para uma coisa entrar em movimento, para essa potência ela ser realizada, eu preciso de um trabalho. Tá bem? Beleza. Aí a gente vai, como é que funciona esse movimento? E aí a gente vai para as coisinhas aqui que a gente chama de causas. Eu tenho a teoria das causas. As causas que são responsáveis pela existência do ser. As 4. Não só uma. As 4. Não só 2. As 4. Não só 3. As 4. As 4 são essenciais para o ser existir. Primeiro é a causa material, que é a matéria. A causa formal, que é a forma que aquele ser ele vai possuir. A causa eficiente. A causa eficiente é a ação na matéria, causando que eu tenha um movimento. E a causa final, que é a finalidade, porque para eu causar uma força na matéria para que ela ganhe uma forma, eu preciso saber qual a finalidade daquilo. Por exemplo, pensa numa bola. Tá? A gente tá jogando futebol, pá e tal. Eu tenho a bola, certo? Quase de frente pro gol. Se eu sou atacante, eu vou colocar uma força naquela bola para que ela atinja uma finalidade, que é a barra. Então a barra está próxima de mim. Eu vou bater na bola de uma forma para que ela atinja o gol lá, bonitinho. Porque eu tenho a finalidade de fazer o gol. Se eu, como zagueiro, eu já tenho outra finalidade, que é fazer com que a bola não entre no gol. Então, a ação, a força que eu vou exercer na bola, o jeito que eu vou bater na bola, é totalmente outro. Então, a minha causa final, ela é extremamente necessária para saber como é que essa causa eficiente ela vai agir. Tá? A forma também. Tá? Então, isso faz com que eu encontre o entendimento do que é a essência e o que é de dentro, porque eu vou observar a transformação desde a matéria até a finalidade, e observando essa transformação eu vou perceber a coisa que não muda, a sua substância em si. E essa substância em si seria a sua essência, e a sua essência seria aquilo que eu construo os axiomas. Então, basicamente, claro que isso é um pouco do pouco que a gente pode compreender em Aristóteles. Aristóteles é um mundo de pensamento. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer saber mais, tá? Se inscreve no canal, tira a tua dúvida aí no comentário, se inscreve na nossa sala de aula para você ter acesso à questão, tá? Para você ter um acompanhamento mais próximo com todos os professores e para você ter aulas sem ser essas online, em aulas ao vivo que a gente vai oferecer algumas vezes para os nossos alunos de sala de aula. Então não perde esse tempo, velho. Que já a gente vai começar com essas aulas ao vivo aí. E aí a gente vai poder falar com mais profundidade sobre Aristóteles, sobre Platão, sobre filosofia e sociologia. Os outros professores vão ter mais profundidade para falar de física, de química, de geografia, biologia e por aí vai. Beleza? Então não esquece não, tá? Beijão e até a próxima sexta.